Vamos entrar nesse técnico aqui agora. Uhum. Quais foram as coisas que você começou a estudar, assim, que começaram a fazer sentido pra você nesse caminho de chegar à consistência? Pô, comecei a estudar isso, esse método, apliquei, porque é aquilo, né? A gente estuda um método, mas tem aquilo que a gente já sabe e a gente acaba aplicando conforme a nossa, a nossa realidade. Você vai se adaptar. Você monta, no final das contas, muitas vezes você acaba montando o seu sistema de trade, mas ele tem uma base. Exatamente, com a base que você estuda. Exatamente. Cara, na época, o que mais começou a fazer sentido pra mim, assim, resgatando aqui, Faz tempo, né? Bicho é velho. Brincadeira. Não, porque, tipo... Que isso, 42 com o topete bonito assim? Mas eu era careca. Aí é sacanagem. Eu não tinha entrada, era foda. As duas entradas era foda. Assim, eu acho que uma coisa que sempre me ajudou muito, tá? E aí tem gente que já assistiu o corte do podcast aqui, comenta no YouTube, os caras não entendem. Os caras viajam na minha net. Uma coisa que me ajudou muito, média móvel. Boa. Aí você fala assim, mas média móvel é um indicador atrasado. Ele é um indicador... Obviamente, na fórmula de cálculo dele, ele vai ser atrasado. Ele precisa que algo já tenha acontecido para ela poder se mover. Boa. Para a forma de cálculo dela não ficar lá uma variável qualquer, uma variável X, que precisa de um número. Esse número só vai surgir quando o candle fechar. Beleza? Pô, fechou. Qual é o ponto? Quando eu entendi que média móvel, ela não serve para eu enxergar a tendência... Boa. Cara, meu game mudou totalmente. Mas por que ela não serve pra eu chegar? Quer dizer, ela serve. Sim. Mas se você for usar isso pra ela pra operar... Vai estar sempre atrasado. Você tem um problema. Você tem um problema. Se eu pedir pro cara, falar assim, ó... Você usa média móvel? Eu uso. Tira. Aí eu viro pra ele e falo, qual a tendência do gráfico diário? Ele tem que saber. Qual a tendência do gráfico de 15 minutos? Ele tem que saber. Qual a tendência do 1 minuto? Ele tem que saber. Ou seja, você não precisa de média. Pra que média móvel serve? Pra te dizer se o preço tá caro, barato ou justo. Eita. Simples. Vá anotando aí, ó. O homem tá começando a entregar o ouro. É isso. É o quê? Caro, barato ou justo. Ponto. Boa. Quer ver um exemplo? Vamos lá. Como é que o mercado fica quando tá lateral? Rompendo média pra cima, rompendo média pra baixo? Beleza. Ele rompe quais médias pra cima ou pra baixo? As curtas. As curtas. Isso. Dependendo, obviamente, ali do tempo gráfico. Às vezes o cara, ele fica cruzando a 20, a 9, às vezes ele tem uma 200 ainda em cima, às vezes, ou embaixo, que tá ali dando trabalho e tal. Beleza. O que as médias estão te contando, basicamente? Que o mercado tá sem definição ali naquele momento. E por que o mercado fica de lado muitas vezes? Pega um gráfico maior e olha quando ele tá lateral, né? Cara, é simples. É porque tem uma média, por exemplo, a média de 9 exponencial tá te dizendo, olha, o preço de 5178 é justo. Aí a média de 20 tá dizendo, não, na verdade, o 5160 é justo. Aí quando ele fica lateral, você pode ver, o que ele faz basicamente? Ele sai do preço justo, e aí sobe porque tem gente que acha que esse preço é justo, agora é pra cima. Boa. Chega em determinado ponto, entra vendedor, porque acha que tá caro. Baseado em quê? Na média de novo. Não, o preço justo é outro, joga pra baixo. O mercado não tem definição, você não tem nem muito comprador, nem muito vendedor. Tá equilibrado. Nem muito vendedor. E quando você olhar as médias lá, por exemplo, lá se entrelaçando, seja lá o que for, né? Você vê elas num range. Quantas vezes a gente não viu uma lateralização, basicamente, onde o mercado tinha ali algumas médias ali no meio, elas estão um pouco distantes entre si, muitas vezes, tipo 3, 4 pontos de dólar, por exemplo, ou 200 pontos de índice, porque a gente tem uma média muito rápida, tem uma média, que Quais é são as que você usa, só pra galera 50. saber, as médias que você usa? Eu uso 9 exponencial, 20 aritmética, 50 aritmética e 200. É o kit padrão. Aritmética. Eu também padrão, uso. Isso total. aí. Eu uso elas. Sem inventar. E todas elas me dizem se tá caro ou tá barato. Boa. É simples. E, obviamente, dependendo do time frame. Boa. Né? Então, não é solto, né? Isso aí você faz uma junção de... Exatamente. É a engrenagem. Você olha o tempo gráfico maior até o menor pra entender ali, de fato. É o drone, né? Boa. É o drone.